localmente no Brasil a gente não vive muito essa cultura de antever os problemas, de planejar. Quando você quer construir, o que é que você faz? Ou contrata um arquiteto e começa, ou então vai ali pega ali, vamos falar, de bolo mesmo. Pega lá e vamos começar a construir. E aí, quando você faz dessa forma, sem quantificar, sem dimensionar, o que é que acontece? Você começa e no meio do caminho, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você, por não ter dimensionado, vai gastar mais do que deveria. É um fenômeno. E aí você não tem o recurso. Né? Inclusive, abre um parênteses aqui, isso não acontece somente no setor privado, não, ou quando você quer contratar sua casa. Isso acontece também, pasme, no setor público. Quando o setor público, que a gente atua nele muito fortemente por 8 anos, quando você começa a licitar a sua obra ou começa a construir e você não tem essas quantidades dimensionadas, a obra vai parar, vai faltar recurso. E aí você, respondendo a sua pergunta, você não tem o que fazer. Né? Ou seja, o milagre da multiplicação aconteceu. Ou o tempo foi maior do que deveria, ou você gastou mais, exatamente porque a gente não vive na cultura do planejamento. A gente não antevém os problemas. Então, um trabalho que eu faço muito na empresa, lá na empresa, é assim, vamos fazer pedagogia. A gente tem que fazer pedagogia mesmo com relação, olha, vamos construir, vamos. Então, vamos contratar uma empresa, vamos contratar profissionais, tem uma equipe para poder desenvolver e dar as soluções de engenharia necessárias para que você consiga fazer sua obra no prazo e com o budget, ou seja, a quantidade de recurso que você tem alocada para poder construir aquele empreendimento e não aconteça essas surpresas nem as multiplicações desnecessárias. E por falar nisso, né, Gustavo, a pergunta que as pessoas estão querendo ouvir em casa com toda certeza: contratar serviços como o da Compom Engenharia é algo que vai onerar muito aquela obra, ou dentro disso que eu acabei de colocar, entre a economia que um planejamento garante e também não apenas a economia em termos de redução de custos, mas também a certeza da diminuição de dores de cabeça no futuro, de melhor aproveitamento daqueles itens, como por exemplo a gente conversava ali, um ar-condicionado instalado no local adequado. Tudo isso é algo que o investimento que é feito acaba realmente valendo a pena, Fábio? Olha, eu costumo olhar projeto, até porque sou engenheiro, como um investimento, né? Você precisa olhar para essa parte de planejamento não como um custo a mais, mas como um investimento que você vai fazer para garantir que aquele teu empreendimento não vai sair mais caro que ele devia. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito aqui de um cliente nosso que ele está construindo um prédio aqui que tem cerca de 30 pavimentos na cidade. E uma solução de engenharia que nós demos, somente uma solução de engenharia na parte de instalações hidrossanitárias, fez ele economizar R$100 mil. Então, veja que o custo de contratar uma empresa de projeto, comparado a essa economia, é ínfimo. Não vou nem falar aqui quanto foi que ele pagou pelo serviço da gente. Mas quando você começa a dimensionar, como você começa a estudar quais são as variáveis que você, dentro de uma obra, dentro de um projeto, que você pode economizar, a gente consegue esse tipo de solução. E lá na empresa a gente, sim, tem 3 máximas que eu gosto muito lá, e isso é dever de casa que nós fazemos lá. A gente preza muito por garantir que os prazos sejam cumpridos. A gente gosta muito de ter comunicação eficiente com nossos clientes e que as soluções que nós damos para os projetos, eles possam ser soluções integradas. E essas soluções, quando vêm de maneira integrada, porque a gente tem equipe qualificada, por exemplo, Emanuel, que é um engenheiro eletricista que trabalha comigo, já está comigo há mais de 7 anos, né? Tem gente lá no escritório que está comigo desde a fundação, você tem uma equipe bem integrada e bem qualificada, você consegue dar soluções que geram economia para o cliente. Então, não é custo, é investimento. Ô Fábio, vamos detalhar um pouquinho esses serviços. Tem a parte elétrica, tem a parte hidráulica, hidrossanitária. O que é que, por exemplo, para uma casa, o ouvinte nosso agora está planejando uma casa, quais são essas etapas que vocês fazem? Quais são esses projetos principais? Bom, uma vez que o cliente ele já tem seu projeto de arquitetura pronto,
os principais projetos que ele vai precisar para poder o empreendimento sair do papel são os projetos de instalações, os projetos de estrutura, ou seja, os cálculos, projeto estrutural, os projetos de instalações elétricas, os projetos de instalações hidrossanitárias e o orçamento da obra, né? Isso para um cliente mais tradicional, ou seja, a gente está falando de uma casa de 300 metros quadrados, 500 metros quadrados mais ou menos. Mas para empreendimentos de grande porte, né? Ou seja, citei aqui um empreendimento de 30 pavimentos ou um loteamento, isso a gente tem feito muito também aqui, inclusive com grandes construtoras da cidade. Ele vai precisar de uma demanda maior. Vai precisar, além dos projetos de estrutura, projetos elétricos, projetos de instalações hidrossanitárias, ele vai precisar dos projetos de rede urbana, vai precisar dos projetos de combate ao incêndio, vai precisar dos projetos de climatização e, para fechar, ou seja, quanto ele vai gastar na obra, ele vai precisar do orçamento desse empreendimento. E aí sim, de posse dessas informações, ele vai ter controle daquilo que ele vai contratar. De posse dessas informações, ele vai contratar uma construtora para poder executar esses projetos que foram dimensionados tanto na arquitetura como uma empresa de projetos de engenharia como a nossa. Fábio, vocês entregam ao cliente aquela papelada toda, com todo o projeto, com todo o desenho de como deverá ser executado para que aquela empresa que vai fazer a obra possa então executar? Exatamente. Partindo desse pressuposto que ele vai poder tirar do papel mesmo, né? Ele vai poder construir, vai poder contratar, vai poder pegar outras cotações. Inclusive, quando você tem esses projetos prontos, uma das vantagens, além de você poder medir e controlar melhor a fiscalização do seu empreendimento, até a forma de contratar outras empresas fica mais fácil. Porque uma vez que eu já sei tudo que eu vou gastar de alvenaria, de pintura, de cabo, de tubo, eu simplesmente vou lá no mercado e digo, olha, me quantifica isso aqui, quanto é que você vai cobrar para me construir essa obra? Diferentemente do que acontece, geralmente acontece assim, você vai lá, pega o seu projeto, bota na mão da construtora e diz, olha, quanto é que você vai construir essa casa? Ele vai lá, tanto. Aí pega a cotação com outra empresa, ou seja, é um chute. E aí é um risco, tanto para quem está contratando, né, como para quem está sendo contratado, tá? Então, quando você faz isso, você mitiga essa variável de risco, né? Porque na construção, o que a gente está buscando sempre é o quanto a gente pode reduzir essa variável de custo e de prazo para a obra. Às vezes a gente fica se perguntando, poxa, mas o cronograma estava para o dia 10, o cronograma virou um ano depois, né? Então passou virou dia 20, dia 30 e não acaba, exatamente porque essas fases não são respeitadas.